Lula, o amigo do Irã. E daí ele mostra como a diplomacia, se é que dá para chamar assim, né, a diplomacia brasileira tem se aproximado desses regimes totalitários, regimes que promovem caos, que promovem morte, que promovem desolação, que promovem guerra. E é interessante porque todas as sinalizações do governo Lula, inclusive as mais recentes, e a gente vai falar sobre elas, não levam em consideração nem isso. Um ano depois do 7 de outubro, Hamas lança foguetes contra Israel. Com Tel Aviv sob a mira dos terroristas, essa matéria é de ontem, tá, pessoal? Ontem, no meio da tarde. Exército israelense ensaia a resposta e ordena esvaziamento em áreas do sul da faixa de Gaza. E daí fica a questão, né, Cogos? A gente tem um alinhamento hoje perverso com um eixo do mal que foi criado no mundo. Infelizmente, é isso que o Lula está fazendo com a nossa política externa. Ele está envergonhando a nação. A destruição causada pelo PT não é só de ordem moral e espiritual, afinal, nós temos aí um péssimo exemplo chegando aos píncaros do poder, uma inversão da ideia de que a autoridade deveria emanar das virtudes, né? Nós temos uma pessoa viciosa, condenada na presidência. Depois nós temos todo o dano econômico, social, que ele está causando à nação com as suas políticas esquerdistas. Mas também existe a vergonha que nós estamos passando na comunidade internacional e que reforça o dano moral que ele causa. Como pode um chefe de Estado de um país considerado civilizado, pertencente ao mundo livre, apoiar terroristas? Essa é a pergunta que eu faço. E que imagem nós estamos passando? Qual é o futuro do Brasil em relação à comunidade internacional? O Lula está apoiando o que tem de pior aí na comunidade internacional. Está apoiando terroristas assassinos. Faz um ano e um dia que o Hamas atacou covardemente o povo israelense, matando civis, estuprando mulheres, matando crianças, num ataque com táticas assassinas e covardes. E cadê o posicionamento do Brasil nisso? O Lula e a petralhada ficaram lá passando pano para Hamas, para Hezbollah, que são grupos terroristas apoiados por estados párias, como o Irã, que apoia diretamente o Hezbollah. E o que o Brasil faz? Se alinha ao Irã, se alinha ao Partido Comunista Chinês. Então, aonde nós vamos parar aqui? Nós vamos perder, além da imoralidade inerente a isso, nós vamos perder o nosso poder de barganha, nós vamos perder apoio de países civilizados, nós vamos perder mercados, nós vamos perder fornecimento para a nossa indústria estratégica, para a nossa indústria de defesa. O Brasil não tem absolutamente nada a ganhar ao se aproximar desse tipo de escória. Os únicos que estão ganhando com isso são os terroristas. E quando eu me refiro a terroristas, eu me refiro a terroristas no sentido lato. Não estou falando só desses canalhas assassinos do Hamas. Estou falando de todos que o apoiam. Estou falando de todo o conluio que existe no mundo entre governos de esquerda e o terrorismo islâmico. Isso é verdade. Existem células infiltradas aqui no Brasil, nas mesquitas, lá na região da Tríplice Fronteira, lá na Foz do Iguaçu. Certamente existe um conluio entre políticos de esquerda no Brasil e esse tipo de desgraçado. Certamente existe também um conluio entre o terrorismo islâmico e o narcotráfico. E nós sabemos que o narcotráfico, as Farc, são ligadas ao Foro de São Paulo e ao PT. Ou seja, estamos vivendo numa cleptocracia, num governo de ladrões, corruptos, bandidos, socialistas, traidores da nossa soberania e apoiadores de terroristas. Isso vai completamente contra o que dizia o general Meira Matos, que é um dos maiores estudiosos de geopolítica. Ele disse: o Brasil, ele precisa, para resguardar a sua soberania sobre os recursos, ele precisa ter uma diplomacia, uma política externa que ajude a alimentar nossa infraestrutura e nossa indústria de defesa. Uma política externa imbecil, como a do Lula, uma política externa inconsequente e imoral como a do Lula, vai no sentido contrário. É um traidor da pátria. Acho que a Esté conseguiu aí. Oi. Conseguiu. Voltei! Voltaste. Voltaste. Enquanto isso, ao invés de se aproximar de Israel, o Lula hoje é persona não grata, por todos os comentários, pela falta de uma postura enfática contra terrorismo, contra Hezbollah, contra Hamas, contra o Irã. Pelo contrário, todo o posicionamento desse governo petista está sujo de sangue aqui,
e ele ainda faz essa inversão de valores que a gente costuma ver. E, de novo, eu reitero a importância desse documentário, né, do Rio ao Mar, da Brasil Paralelo, excepcional. O Lula fala o seguinte, ó, Netanyahu mata inocentes para ficar no poder. O chefe do executivo brasileiro recepcionou os brasileiros resgatados no primeiro voo da repatriação vindo do Líbano, que chegou ao Brasil neste domingo. Então, é muito conveniente, e eu estava ouvindo isso esses dias também, a gente já comentou aqui no Show da Manhã, Esther, diretora de documentários dando entrevista na Globo falando do Estado terrorista de Israel. É aquela falsa equivalência que dói, mas dói no ouvido de quem já saiu dessa zona de influência e de lavagem cerebral da Globo News, da CNN. Senão você vai repetir o canto da sereia, né, Stephanie? E é um canto vindo diretamente do porão dos centros acadêmicos das universidades brasileiras, tá? Qualquer instituto federal que você vá, você tem uma bandeira da Palestina, ou ainda pior, algumas vezes do próprio Hamas, do Talibã, do Hezbollah. Então, a maneira como, vou botar uma aspas aqui, se vende o assunto dentro das universidades brasileiras é que Israel é literalmente o mal versus o bem, que são aquelas pessoas, em tese, refugiadas, etc. Mas quando você pergunta de qual rio ou qual mar para essas pessoas, eles simplesmente não conseguem responder. E eles não sabem dizer que do rio ao mar significa, em ipsis literis, a extinção de Israel, você varrer Israel do mapa. Israel é um traço ali de uma das únicas democracias que existem naquela região. E a maneira como tratam disso é uma coisa assim bizarra, para não dizer outra coisa, e é curioso que tudo aquilo que se prega nas universidades, para além disso, ou seja, toda a libertinagem feminista, toda a desgraceira que vende o movimento LGTB-HDMI, todo o resto seria punido na Palestina com pena, no mínimo, de apedrejamento, morte, seriam jogados dos prédios ou coisa parecida. Já em Israel, que é uma democracia, seria tolerado. Então, não é só a falta de sentido a coisa toda, mas é você literalmente usar pessoas como gado, como ponta de lança de movimento revolucionário. Ou seja, nada de novo sob o sol, Marco Antônio. Nada de novo sob o sol. E ainda, eu gosto aqui de separar, né, essas matérias. Levanta a matéria do Hezbollah também e a última matéria aqui do link que eu coloquei, porque a gente tem uma... É extremamente constrangedor para o Brasil isso que está acontecendo, né? Nossa, fechou aqui no passado, a gente tomou já a pecha de anão diplomático por razões similares, né? E hoje a gente pode dizer que nós não somos mais anões diplomáticos, somos piores do que isso, né? O presidente Bolsonaro diz que nos tornamos pigmeus diplomáticos, mas quando um presidente de um país ele toma o título de persona não grata, juridicamente falando, para o direito internacional, é uma coisa horrorosa, é uma coisa terrível dentro dessas condições. Então, o Lula ele vem cada vez mais se aproximando do eixo do mal, né? Como diz o PH Vox. O Lula ele tem bem claro os seus aliados do BRICS quais são, e ainda pior do que isso. O Paulo Cox falou muito bem aqui sobre o Brasil não só estar alinhado com esse tipo de escória internacional que alimenta o terrorismo, que financia o terrorismo, e é um terrorismo... É o pior tipo de terrorismo que existe, é aquele terrorismo que desmembra a criancinha, assim, em literalidade. Quando a gente fala do terrorismo jihadista, a gente tem que ter essa noção do que eles são capazes de fazer com os outros seres humanos em nome da ideologia religiosa deles. Então, o Brasil ele tem não só as células, como aqui em São Paulo mesmo. Quando fazia parte, quando o movimento conservador existia, na época da direita São Paulo, nós fizemos uma marcha contra a nova lei da imigração,
porque ela literalmente escancararia as nossas fronteiras de modo até a restringir o trabalho da Polícia Federal para crimes internacionais. E na época que nós fizemos essa marcha, nós fomos atacados por alguns jihadistas refugiados aqui de um restaurante chamado Aljânia, e de uma ocupação do MTST, Ocupação Leila Khaled, se eu não me engano, o nome era esse. E eles jogaram uma bomba, e quando o palestino que fez isso, refugiado aqui, foi pego pelos policiais que ali estavam, o dono do restaurante, que também era palestino, eles ainda tinham um martelo, eles tinham outras 2 bombas, e a bomba, a fabricação dela era similar àquela bomba que eles jogaram no show da Ariana Grande, que matou um monte de gente lá, ela só não tinha os pregos dentro. Então, foi assim, foi a primeira vez que eu tive o contato interpessoal com esse tipo de militância organizada, que a militância está alinhada ao jihadismo. É a pior de todas, tá? Na minha opinião. Eu costumo brincar que eu só tenho medo de 2 coisas, e não é de esquerdista e nem de suvaqueira feminista. É de jihadista e de cachorro robô. Fora isso, eu não tenho medo de mais nada.